Abra, por favor, no livro de Mateus, São Mateus. Evangelho de São Mateus. Texto de capítulo 5, versículo 13, por favor. Bota, tá bom aí, vocês que estão ao vivo aí, dá o que aí, Renato, agora, beleza, irmão. Ajuda aí, pessoal, talvez, está bom para você. Se estão conseguindo ouvir aí. Consegue me ouvir, Renato? Diga aí, meu irmão. Vou entender que tá. É ótimo, valeu, meu irmão. Quem achou também, quem não achou, procura que tá aí. Com certeza que tá aí. Se você arrancou, você vai ficar assim. Que hoje está assim, né? Tudo moda, né? As pessoas só querem os textos, né? Eita, teve promessa, né? Mas as pessoas querem as promessas que aparentemente são boas, né? Não querem as promessas que de fato trazem uma certa confiança ao Cristo. Vamos ler em seguida, nós iremos orar. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como vai restaurar? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos monstros. 5:3, tá? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão numa casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos te agradecer pela oportunidade de estar mais uma manhã, Senhor, na tua santa misericórdia. Quero te pedir graça, Senhor Jesus Cristo, para me ajudar, me direcionar, para fazer a tua santa mensagem ao teu povo, Pai. Eu peço a ti sabedoria. Guia-me, Senhor, com tua verdade. Que a minha verdade, carnal, muitas vezes particular, seja deixada de lado, Senhor, para que a tua verdade reine na nossa vida. Então, oro pela vida de cada um que aqui está presente. Eu oro também pela minha vida, Senhor. Sou um pecador e te peço graça e misericórdia para transmitir o santo evangelho ao teu povo. Abençoa essa manhã a tua rica mensagem. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por nos guiar em toda a verdade. Assim que eu te oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus também. Graças a Deus por esse tempo. Amém, gente? Vamos trazer aqui nesse momento a exposição do texto sagrado, tá? Em breve nós iremos trazer aplicações práticas para a nossa vida, né? Aplicações essas que são importantes para a vida cristã. Hoje é muito comum nós vemos pessoas dizendo assim, pastor, sou um cristão. E zero responsabilidade com a vida lá fora. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque o cristão tem uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. Ele é representante de Cristo aqui nessa terra. E nós já começamos a perceber o grau de responsabilidade. Não existe um cristão fácil. Pastor, é o meu jeito e eu não mudo. Nós temos que cada dia aos pés de Jesus buscar mudanças, transformação. Você vê Paulo dizendo aos Coríntios: examine-se, pois o homem a si mesmo. Você deve se examinar todos os dias. Você deve todos os dias, no final da noite, em oração, começar a analisar a sua vida e perceber aquilo que precisa ser transformado, aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que está alinhado com a vontade do Eterno. E hoje nós vemos pessoas muito
fechadas espiritualmente. Elas não leem, elas não oram, mas querem ter a vida na sua mão. Quando vem sobre nossas vidas a tentação, o dia mal, estamos fracos, estamos distantes da graça de Deus. E Jesus aqui começa a trazer a ideia e a imagem da interpretação da lei de Moisés. Porque as pessoas estavam interpretando a lei do Senhor de forma errada. Aí vem Jesus e diz: a interpretação perfeita da lei de Moisés é essa. As pessoas, se você tiver uma observação mais profunda, você observa que as pessoas não têm responsabilidade com o seu testemunho lá fora. Não importa, eu tenho uma aliança com Deus, tanto faz, eu sou o que eu quero lá fora. E isso aí é errado. Isso é algo perverso. Jesus vem trazendo o seguinte: não é apenas ter uma vida espiritual dentro de casa, mas também lá fora, também no meio das pessoas. As pessoas cobram de nós um testemunho. As pessoas cobram de nós uma evidência. Observe que é tanto que quando você erra diante de uma sociedade carnal e caída, ela diz: nossa, tu não é crente? Porque elas esperam de nós um testemunho, uma evidência. E você diz: não, pastor, mas o povo tem que entender, o povo não tem que entender nada, o povo tem que entender que você é um cristão e tem que dar um bom testemunho de Deus. As pessoas, nós que devemos a ela uma responsabilidade, uma transformação, não é elas a nós. Eles são ímpios, são desprovidos da graça de Deus, estão com a mente manchada, com a vida caída no pecado. Então elas não têm que me oferecer nada, mas eu tenho que oferecer a elas um bom testemunho. E essa é a grande questão do Santo Evangelho. Como nós estamos se comportando diante dessas pessoas ímpias? Essas pessoas caídas, como tem sido o meu comportamento diante delas? Como tem sido o meu comportamento no trabalho? Como tem sido o meu comportamento na escola? Como tem sido o meu comportamento diante dos meus amigos e amigas? Como tem sido o meu comportamento? São coisas que você tem que analisar sobre a sua vida. Amém, gente? Pastor, que bom dia esse? Isso já começa desse jeito, né? É o texto bíblico. Não tem como nós fugirmos da palavra, porque ela nos guia para a responsabilidade. Veja, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: nós somos embaixadores de Cristo. E por sermos representantes de Cristo, nós vamos sofrer dano. Concorda comigo? Vamos sofrer duros danos, porque você vai na contramão do mundo. Você vai contra o curso desse mundo, o pensamento caído desse mundo. O mundo diz que você vai apoiar isso, e você diz: eu não apoio, porque você segue um padrão. Esse padrão é a palavra do Senhor. Você não segue porque todos estão seguindo. Você não é Maria lá com as outras. Você anda no curso que Deus colocou para você. Você anda no padrão que Deus colocou para você. Você não anda porque seu amigo apoia, você vai apoiar. Não é porque meu amigo concorda e concorda também. Nós temos preliminares que precisam ser respeitados, e a maior autoridade é a palavra. A maior autoridade que a igreja deve levantar, a bandeira que a igreja deve levantar, não é partidos políticos, é o Evangelho de Cristo pregado a todas as nações. E Jesus, chamando os seus discípulos, colocando eles à imagem do Deus verdadeiro, cobrou um ato de responsabilidade, trazendo a comparação do seu momento com o sal e luz, que era algo muito comum no tempo de Jesus. O sal tinha um preparo muito importante, todo mundo sabe, que são as mulheres que cozinham, sabem a importância do sal. Se faltar sal, não é? Tá bom comigo. Eu mesmo não como. Que negócio sem sal, que negócio insosso, né? E sal demais estraga. Ou sal que dá, ponto ideal. E Jesus aqui ele quer ratificar um ponto muito importante: preservação. O sal também tem um ato de preservar. Antigamente, como é que se preservava uma carne? Colocava onde? Dentro de mundo de sal, uma rápida, preservava aquela carne. E era assim também no tempo de Jesus. Não era diferente. Jesus pega um ponto existente em sua época e compara nós com isso. Dizendo de que forma? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como vai restaurar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelo mundo. Um dos pontos principais do sal é preservar. Mas preservar o quê, pastor? Você está nessa terra para preservar os valores cristãos que Deus estabeleceu sobre todas as gerações.
Você é o responsável por preservar o pensamento da nova geração. Você viu que agora há pouco aconteceu um ato de um vídeo de um homem chamado Felpa. Teve um vídeo que mostrou as crianças sendo batizadas por aquele ídolo santo, e entre outros, porque caiu mais nele, mas teve outros que estavam batizando, pais e mães batizando a criança. E tem pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, que ficaram contra esse vídeo. E disse que não tem nada demais. Aí você começa a perceber a mente caída das pessoas que acham que foram regeneradas, mas não foram. Porque uma mente regenerada, automaticamente, se levanta contra toda a vez. Uma mente regenerada se levanta contra toda a mentira que vem contra a palavra do Senhor. E nós estamos vivendo num mundo onde nós temos valores. E os cristãos têm ficado omissos, têm ficado calados, não têm se manifestado. Mas como assim, pastor? Eu preciso ir para a frente da internet para expor meu rosto, para dizer que eu preservo os valores cristãos? Não é isso. É no meio da sua família. Quando o pensamento se levanta no meio da sua família, que vem contra a palavra do Senhor, contra os valores eternos, você tem que se levantar. Você tem que defender, você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Mas eu estou preparado. Você não está se preparando. Você não está se aprofundando na palavra do Senhor, você não está meditando na palavra do Senhor, você não está aprendendo nada sobre isso. E quando chega o momento de você preservar os valores cristãos que Deus estabeleceu, você não sabe defender, você tem que se calar. E você se torna uma vergonha. Porque nós estamos postos, gente, à morte todos os dias, como Paulo diz. Nós estamos postos à morte todos os dias. E como eu sou morto, quando você vai no curso contrário a esse mundo aí você começa a ser perseguido. Você começa a ser odiado, você começa a ser banalizado, porque os valores desse mundo é contrário à palavra de Deus. Observe que é muito comum você ver hoje uma criança no helicóptero, mostrando a barriga, é sensualizar a criança. Você concorda comigo ou não concorda comigo? Se você está de acordo comigo, olha comigo, pelo amor de Deus. Crianças dançando, crianças se sensualizando, nós estamos vivendo num momento terrível e caótico da geração. E o que nós temos feito, nós temos levantado, nós temos defendido esses valores, essas morais que são bíblicas, não é moralismo particular, mas é um moralismo baseado na palavra de Deus. É por isso que talvez vocês são salvos, você tem esse papel de preservar a doutrina, o conhecimento dos morais e o fator moral da sociedade, os valores morais e espirituais dessa sociedade. O que nós temos feito? Nós temos representado a Cristo de forma na nossa família. Você tem sido motivo de chacota com a sua família, ou as pessoas olham para você de respeito, te admiram porque você é um cristão verdadeiro, sincero, íntegro, que anda na lei. Como é que a sua família te vê? Como é que teus amigos te vê? Como é que tuas amigas te vê? Como é que você se porta diante deles? Ou quando está na maior baterna, tu entra no meio também, é assim que você se porta? Não é uma piadinha, não é uma brincadeirinha, você está lá no meio, se portando como um ímpio. Por isso que as pessoas têm perdido a credibilidade no cristianismo. Porque aqueles que dizem professar a fé, banalizam. Aqueles que dizem que foram postos para preservar, não estão preservando. Estão destruindo mais ainda. Está passando um cristianismo fajuto, um cristianismo que não muda, um cristianismo que não transforma, porque é muito bom, eu sou crente, eu posso tudo. Não é isso. O cristianismo que pode tudo já não é cristianismo. Um cristianismo que permite fazer coisas terríveis, abomináveis, não é cristianismo. E outro tipo de cristianismo no qual coloca a palavra de Deus por fardos, também não é cristianismo. Como assim, pastor? Aí eu dizer coisas que a Bíblia não diz. Não faça, não pode criar um instrumento de regras para dizer uma coisa, também não é cristianismo. Mas nós devemos seguir isso aqui como autoridade máxima da igreja. Porque essa palavra diz que é pecado. É pecado. E nós devemos defender a sua fé. E não deixar escapar nada. Não deixar com que as pessoas lá fora se manifestem mais do que nós, como defensores da verdade. E se eu sou salvo, se eu sou uma qualidade de salvo, se Deus assim me chama para preservar os valores do Evangelho, valores morais e espirituais, como eu me porto? Como eu me coloco diante da sociedade? Mas se eu me colocasse numa posição, eu vou ficar muito só. E qual é o problema? E qual é o problema de ser só? Só em que sentido? Só porque você vai estar perto de pessoas que abominam a sua conduta, porque essas pessoas lá fora abominam a nossa conduta. Quando você vai na contramão desse mundo, as pessoas começam a te abominar.
Aquele homem de cafona, aquele cara ali é muito antigo, ele é muito cheio de valores. E é isso que as pessoas são vinculadas. Nos pedidos que você quer estar na presença dessas pessoas. Quando você está na presença das pessoas, pega o Evangelho. Anuncie o Evangelho, ame essas pessoas. Mas, meu irmão, tudo bem comigo. Tudo bem? O que nós devemos ter cuidado é que pessoas se vinculam aos conviventes. Você está sendo influenciado ou você está influenciando? E agora nós estamos lá? Porque quando você olha para o Evangelho de Jesus, Jesus vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. É nós que somos o sal da terra. É você que dá sabor para esse mundo. Porque o mundo é melhor para os cristãos. Não é por causa do governado do governo. O mundo é melhor por causa dos cristãos, porque Deus assim preserva o seu povo na sua graça. Jesus contou dizendo: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como vai restaurar? Vou trazer algo mais enfático para que você entenda de forma muito mais profunda o que eu quero dizer. E que o texto já quer dizer. Se você perder a sua identidade de cristão no mundo perverso, como você vai se restaurar diante dessas pessoas? Todo cristão tem respeito. Você concorda comigo? A sociedade o respeita. A sociedade pode ter todo defeito. Mas se você prestar atenção, quando tem um cristão verdadeiro, as pessoas começam a respeitar. Ele faz como tem mentalidade. Essa não é. Eu convivo com isso, às vezes. Não é fácil, não pode ser cabelo, não é bem fácil. Então a gente deixa depois falar sobre isso. Tem um crente ali. E quando as pessoas começam a falar de coisas banais perto de você, e você perde esse respeito, como você consegue reparar isso? Porque as pessoas olham para você e não tem respeito nenhum em você. Você já perdeu a credibilidade, tudo que tu fala não tem valor? Sabe por quê? Porque tu não faz. Tu fala e não vive. Tu fala e não pratica. As pessoas começam a olhar para você e ver que você perdeu a sua credibilidade. E nós devemos ter zelo sobre isso. Devemos ter cuidado sobre isso, porque um peso muito grande está sobre nós. Porque quando você entra no âmbito do mau testemunho, não é você que leva a culpa. Quem leva a culpa? Jesus! Você entende a responsabilidade que está sobre a sua vida? Ah, mas não tem que ser perfeito, não é isso que a Bíblia diz que tem que ser perfeito. Mas você deve dar um bom testemunho. E como eu estou passando com um bom testemunho? É sofrendo danos, às vezes você vai ter que sofrer para dar um bom testemunho. Concorda comigo? Às vezes você vai ter que sofrer. Às vezes você vai ter que sofrer danos na sua vida para dar um bom testemunho. Às vezes você vai ter que ficar calado em situações que você poderia falar, vai ficar calado para dar um bom testemunho. Às vezes você vai estar certo, mas você vai escolher mais a parte do que a razão, porque você é um cristão. E o cristão ele vive nesse curso sofrendo danos para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado, vamos sofrer. E nós temos que estar prontos a entender o valor do sofrimento por uma causa que é o Evangelho. O nome de Deus é glorificado. Era justo Paulo ser perseguido? Era justo Paulo ser perseguido, apanhar, sofrer o que sofreu? Não é justo. Mas Deus disse, vai acontecer isso para que o nome seja glorificado e pessoas sejam alcançadas. É o que acontece. Às vezes na nossa família nós vamos ter que sofrer danos para que todos sejam salvos. E você tem que estar pronto para isso. Aí você tem que orar a Deus com maturidade. Deus me dê sabedoria e maturidade para suportar as adversidades. Porque você é salvo dessa terra. Para preservar, meu irmão, tem que sofrer. Vai ter que sofrer. E quando se perde tudo isso, valores morais, você não consegue se comportar como estão dentro da sociedade, deixa o autor dizendo, para nada mais, deixa assim para ser jogado fora e pisado pelos homens. É muito triste quando eu vejo crentes sendo humilhados por pessoas. Não humilhado em que sentido, pastor? Mas da sua própria conduta. E seja na empresa, seja na família, que onde era para ter uma pessoa ali de máximo respeito, ela está sendo pisada e humilhada. É a parte mais constrangente da vida. Porque você tem a chance de testemunhar e não testemunhou. Teve a chance de falar e você não fala. Paulo diz assim dessa forma, como um texto bíblico, Paulo diz em Colossenses capítulo 4, 5, 6, diz assim:
Sejam sábios no procedimento como os de fora. Sábio. Presta atenção nesse texto, tá? Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sábio. Você entende que nós temos que ter cuidado da forma como nós falamos com os outros, com as pessoas? Às vezes você pode tratar mal os outros. Deus te deu a oportunidade de você falar o evangelho e você vai e trata mal aquela pessoa. A Paulo está dizendo. Sejam sábios no procedimento para com de fora. Eu tenho que ter sabedoria com aqueles que estão lá fora. Quem que está lá fora? Os ímpios, os pecadores. E eu não posso cobrar deles uma conduta cristã. Não posso cobrar deles que eles têm valores. Amém, gente? Princípio, se tem, amém. Se vem com o princípio de valor, amém. Graças a Deus. Mas se eles não tiverem, eu não posso cobrar. Eita, fulano passou, olhou para a mulher e deu psiu. Ele não tem nem vergonha na cara. Você não pode cobrar isso no ímpio. Porque isso é o fator natural dele, é da natureza dele, é o que vem do natural pecaminoso. Agora você como cristão não. Você não vai dar em cima das mulheres. Você não vai dar em cima das mulheres, amém? Eu sou um cristão. O ímpio não, é diferente. Ele pode fazer o que ele entender. Ele que vai sofrer as consequências. Você não, você tem que dar um bom exemplo. E Paulo está dizendo, sejam sábios no procedimento como de fora. Você tem sido sábio com aqueles que não são cristãos? Ou você tem sido aquele crente chato? Aquele crente insuportável? Como é que você tem se portado dentro de uma geração prática e perversa? Porque às vezes nós podemos cair na graça da chatice. Porque tem o xiita, né? E tem o chato, né? É os crentes chatos. Misericórdia. Misericórdia, os crentes chatos. É horrível. Teve um que me viu de camiseta, um pastor. E sim, começa que eu termino. Ele começando e terminando. Se tiver boas argumentações, né? Tudo certo. Se não, tudo bem. Lá até eu perdi mais, mas aí não vão perder. As pessoas não por que eles não perder. E tem crentes que são falsos naturalistas. Que falam, mas não vivem o que falam. Esses devem ser combatidos ferrenhamente, porque são hipócritas. Isso é uma coisa, mas é outra. O povo se mostra bem, não, né? Já viu? Já sei que se mostra mais dedicado ao demônio. Já viu? Tem jeito assim. Beleza? Conheço vários. Tem uns que até davam porrada na mulher, batia mesmo na mulher e ficava na rua evangelizando. Era quanto? Aí me diga que tipo de cristianismo é esse que está na vida dessas pessoas. Isso não é o evangelho transforma. O evangelho muda as pessoas. O evangelho não deixa você da mesma forma. Ele muda você. Se você está da mesma forma, gente, cada vez você vai crescendo um pouquinho, né, gente? Nem que seja um pouquinho, você vai crescendo aos poucos, né? Uma coisa muito. Isso é diferente, né? Um tempo. Sexta por sábado, eu sou da pessoa do mercado, mas é uma transição, um momento da pessoa passar. Mas Deus, mesmo nesses momentos de transições, Deus não quis ainda dar a responsabilidade de você ser salvo e do mundo. Amém? E eles sejam salvos com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. Gente, quando nós estamos com ímpios, nós falamos de tudo. Nós falamos de futebol, nós falamos de política com as pessoas, nós falamos de tudo, até da vida dos outros. Mas nós falamos da evangelho com os outros. E aí está o nosso pecado. A gente fala de tudo, só não fala de Jesus. Aí que peca. Porque em todo momento, a Bíblia diz o seguinte: sejam preparados, até que fora de dentro. Eu constantemente me dá margem para a compreensão de que quando eu estou perto de pessoas que são ímpias, eu tenho que apresentar o Evangelho, nem que seja de forma sutil. Amém, gente? Porque tem pessoas que não devem invadir o espaço dela, mas você tem que ser aquele crente sábio, cheio de saber para saber como chegar lá. Surgiu o assunto, você empurra o Evangelho e vai ali. E não qualquer pessoa que fez, não. A nossa nação social é o Cristo do Senhor, sobre essa nação. Como ela sendo, você começa a explicar, é só falar do Evangelho, você está sendo salvo, você começa a preservar o Evangelho das pessoas. Dia do mundo caído, Deus está começando a se revelar por meio da sua vida. Isso é o Evangelho. E o texto finaliza a parte B, assim, o seu falar, seja sempre agradável, temperado com. Veja que o sal aparece.
O sal aqui está aparecendo não para dificultar as coisas, ou para piorar as coisas, ou como fosse uma comida cheia de sal, mas tenta seja agradável e temperado com sal. É no limite. É para trazer o quê? Gosto. Se você fala da vida dos outros com outras pessoas, você não está tendo tempero. Esse sal não está na sua vida. Que sal é esse? É a presença do Espírito Santo, a sabedoria da sua vida. Você não tem. Porque esse tempero aqui tem que ser manifestado com graça e com misericórdia. Não, pastor, eu vou comer junto com minhas amigas, com meus amigos, eu só comi junto para falar dos outros. Para falar de ciclana, para falar de outra. Que sal é esse que você está transmitindo para as pessoas? Está levando mais contenda para os outros, disseminando ódio. Você está dizendo que você é um cristão? O cristão é aquele que apazigua as situações. Está tudo pegando fogo, o que é que ele faz? Calma, gente, vamos resolver da melhor forma possível, vamos ver o melhor caminho, vamos ver a melhor coisa. Amém? É assim que o cristão faz. Ele não põe lenha, ele é o proclamador, ele promove a paz. Não, mas nós não entendemos, calma, a gente entende, calma, vamos tentar resolver da melhor forma possível, com pessoas adultas, cristãos, maduros, olhando olho no olho e vendo qual é o melhor para cada um. Amém? O cristão não é cego, ele vê as coisas. Ele vê as coisas acontecerem. Ele vê as coisas se manifestarem dentro da vida dele, daqueles que ele ama, da família, enfim. Mas ele não pode ser aquele que vai colocar um contra o outro. Ele vai tentar fazer o quê? Fazer o quê? O vínculo da paz. É isso que ele faz. Cuidado. Cuidado para você não perder esse sábado tão maravilhoso que Deus deu na sua vida. Trate bem as pessoas. Porque você não sabe pela onde a pessoa está passando. Gente, vou dizer para você. Pessoas ignorantes, pessoas ignorantes. Chatas. Eu me dou por todo dia. Mas eu entendo que aquela pessoa está passando por alguma situação, que eu também não sei. Mas se eu puder, gente, ser um pouquinho de luz, vou trazer um pouco de sal para a vida dela. Nem que seja sorrindo, brincando de uma certa forma, trazendo uma imagem do Evangelho, fazendo graça sobre a vida dela, eu vou fazer. Porque eu penso que Deus te chama. Se você não faz isso também, você está pecando. Você está errando. E muito cuidado para você não perder o sabor. Esse sabor que Deus colocou na sua vida. Tem uma frase de um homem chamado John Stott que diz assim: Deus nos colocou no mundo para impedir sua deterioração moral e espiritual. Deus colocou você nessa. Pastor, mas meus amigos apoiam o fica. Beijo aqui, fica com o seu. Você não vai apoiar isso. Porque você é um cristão. Você vai contra. Você tem que se posicionar, pode ser covarde. Amém? Você não é um crente 007, né? Que ninguém sabe quem é você. Não, você tem que saber quem você é. E você tem que se apresentar como tal. Eu sou um cristão. Já está entendendo que você vai no curso contrário do Senhor, porque você tem valores e princípios que você defende, você não vai abrir de jeito nenhum. Ah, mulher, normal, vamos abortar. Nada disso. O cristão é contra, porque Deus é contra, né? Tudo que Deus é contra, o cristão é o quê? Bom, tudo que Deus é a favor, o cristão é? Ponto. Não tem gente, não se discute. Não se discute princípios e valores bíblicos, não se discute. Se Deus disse, está dito. Jesus falou, está dito, ponto final. Se a Bíblia diz, está dito, a gente vai defender ponto final. Rapaz, o nosso não sabe, é tão difícil que dá problema. É sua responsabilidade. É isso que Deus chama isso. A nossa família precisa do nosso exemplo, né, gente? A nossa família precisa ver nós. É fácil? É família. Quando você vai nome família, você vai num problema, né? Família, dá problema, né? Mas mesmo dentro desses problemas, Cristo tem que ser exaltado. Tem que ser manifestado de alguma forma. Como ele é manifestado, pastor? Na calmaria. Na parte mais difícil de lidar com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas. Sabe por que não é fácil lidar com pessoas? Deus para você. Porque cada pessoa tem uma visão de mundo diferente.
que nós chamamos dentro da teologia cristã de cosmovisão cristã ou cosmovisão. É esse problema. A pessoa tem uma visão de mundo diferente da sua. Vou dar para você. Você pega um jovem que foi criado dentro da periferia e se torna cristão, algo do tipo. Você pega outro jovem que não foi criado em uma família muito bem estabilizada, estruturada, tem uma vida muito mais tranquila. Você põe esses dois frente a frente, cada um vai ter uma imagem de vida diferente. Porque nenhum sabia e não sabe a realidade do outro. Ele viu coisas, esse aqui viu coisas, esse aqui nunca viu, esse aqui viu coisas, esse aqui nunca viu. Então fica difícil de transitar essas cosmovisões. Mas o que é que quebra isso? É o Evangelho. O Evangelho nos faz ter apenas uma cosmovisão. Uma mente, isso é tão que nós temos a mente de Cristo. Como assim? Eu tenho que ter a mente de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo, tem que ter todos nós têm que ter a mente de Cristo. Eu não posso ter uma mente diferente da de Cristo, tá entendendo? Porque a nossa cosmovisão é uma só. É Cristo ser exaltado. É Cristo ser exaltado. E ponto final. A minha mente não é contrária a isso, a minha mente. Por mais que na vida prática a gente vai ter certos pensamentos, mas a finalidade é glorificar Deus. Essa é a minha cosmovisão principal. Então tudo que eu faço é o quê? Glorificar quem? Pastor, no meu emprego, glorifico ao Senhor. É a mentalidade que todo mundo deve ter. Amém? Se eu faço isso e eu estou sendo glorificado, pergunte-se sempre isso. Porque você tem um papel de ser sal dessa terra. Sonhei o nosso trabalho. Eu digo porque, gente, passei quase 2 anos da minha vida sendo promotor de vendas. Pense em um grupo abençoado, tem de todo tipo. E por incrível que pareça, eu vou lhe contar aqui uma história rápida, que você entenda como é importante ser luz e sal dessa terra. Eu ia ver as pessoas pregar, falar, fazer amizade com todo mundo. Nossa, eu sou técnico. Quero mandar para a igreja. Entrou numa empresa, foi também falar da caixa d'água. E pegou amizade com todo o grupo que eu também tinha amizade. Até a casa ia sair, lá em Arofia, ela, pastor, vai ter um povo meu aqui que eles não conhecem participasse. Meu amigo, quando abre a porta aqui, olha, todos os promotores, todo mundo assim, né? Pastor, que bênção está por aqui. Imagina se eu fosse dar um péssimo testemunho no meio daquele povo, achando que eu nunca mais fosse ver aquelas pessoas, eu nunca fosse me comparar com aquelas pessoas. Imagina essa, né? O respeito continuou o mesmo. Pastor, que bênção, quem que eu posso falar dele? Pastor, fala agora aí. Gente, essa é a causa do Evangelho. É sermos o que somos em todos os lugares. Seja no meu trabalho, gente, eu estou aqui, ninguém interessa, eu sou aqui, eu estou lá na minha loja, estou na minha casa. Eu não posso ter máscara, gente. Eu não posso vir à igreja, né? E dizer assim, eita, agora eu coloquei aqui a máscara do cristão. Senhor, meus Deus, glória a Deus. Cheguei em casa, abro aquele guarda-roupa que tem uma frase assim, minhas máscaras, se abre ela e diga que agora eu vou comer da minha família. Eu estou falando você não ser feliz, tá? Você tem que ser feliz na sua família. Mas é quando você passa dos limites. Começa a perder o. Eita, cheguei da minha família, fechei, vou tirar lá para um cochilo, né? Eita, não, mas peraí que eu vou pegar o celular. Deixa eu pegar a máscara aqui e olhar meu celular. É a máscara da prostituição. Nossa, quando você olha a mulher estrelada, corpo forte, pede foguinho, recebe a vida dos outros, aí que está lá um problema. Um certo dia eu vou falar isso aqui, tem que falar? Não sei se fala isso. Está online, mas não. Quem veio, perdeu, né? Eu estava estudando, fazendo um sermão, um ano atrás. E era 3 horas da manhã, eu acho, escrevendo, lendo e tal, e a dúvida, quanto mais eu li, mais dúvida eu tinha. Aí a gente vai tomando nossa proporção, né? 3h40. Não vou por isso aqui, no final da eu vou lá, vamos perder o raciocínio. Um hora eu estava vibrando, a pessoa ligando, esse homem aqui, ele é amigo do meu irmão,
que hoje à tarde ele foi lá no meu bolso, consertando só uma comigo. Ele disse: sabe o que ela falou vocês fazerem? Mas nessa hora, né? É um negócio muito estranho. Não é membro da igreja, não é nada. Era um amigo lá pervertido. Ele ligou pra mim: ô meu irmão, tudo bem? Bom dia. Irmão, me desculpa aí. Vou dizer que eu vim aqui sair com uma. Tô pagando R$100. E, irmão, que liberdade eu te dei pra tu estar me ligando, pra estar me pedindo dinheiro dessas coisas. Tá dando de doido? É doido. Tem noção do perigo, tu não sabe. Tu sabe que eu sou? Não, você não tem só um minutinho? Liga pro meu irmão, fala com ele que pergunta quem eu sou. Depois de 5 minutos, ela vai falar: meu irmão, me perdoe pra você, pra que eu fiel, meu irmão. Não dê essa liberdade pra você, não. Não ligue pra mim com essas finalidades. É meu número, é minha casa, é o que for. Essa finalidade não peça minha ajuda, eu não vou dar dinheiro pra você. Nós temos que se dar como um cristão. Você tem que ter respeito sobre nós, né? Gente, a sua presença, quando você chegar no santo, então tem que ter tipo de quase no meio mesmo, não é mais um meio voltado por respeito. Amém? Por exemplo, vou pegar você. Você pode estar falando o que for, parece até brincadeira, você não está fazendo nada errado, mas sempre não sei o que tem, assim, pode chegar, pô, você fez tudo. Você não ri. Você viu um ponto de rindo, brincando com a não, besteira, velho. Por quê? Porque a presença faz o quê? Respeito. A sua presença é respeito. Cuidado. Muito cuidado. Eu digo a vocês de forma muito aberta: tem pessoas na minha frente que não são cristãs. Estão lá bebendo, estão lá falando, pode ser qualquer coisa. Eu vou, uma carne gorda, um pizinho gostoso, daquela uma maminha, uma aranha, uma coca gelada, eu não vou. Quando eu estou lá, eu estou lá. E quando me dão chama, sempre escuta, deixa eu ver. Meu amigo, parece que eu prego mais quando eu estou aqui no público. Eu prego com força. Não, Jesus, assim, tal, começa a mostrar. O povo para, explica isso aí, eita. Gente, a semente está sendo colocada, Deus está regando aquela semente, uma hora vai florescer. E ponto final. Agora eu sei aquele crente chato, tá lá, olha, se você, meus familiares estão assistindo, não lá na sua casa, por favor, me convide. Não se preocupe com as músicas que vocês vão colocar, botar no que você quiser. Contanto que na minha mesa tenha um churrasco e uma carnezinha bacana e um refrigerantezinho bom, tá? Deus abençoe vocês. Amém, gente? Você qual que mais é maturi e eu tenho maturidade para parar. Se você não tem, não. Amém, gente? Ou não? Amém. Maturidade faz toda a diferença. Como eu não cometido não é para mim. Eu não tinha maturidade para parar. Depois que Deus me mudando, porque as pessoas que estão naquele rol ali, elas me respeitam. Elas não vão tirar brincadeirinha comigo, nojenta. Elas não vão colocar, eles não vão falar coisas perversas perto de mim, coisas abomináveis, você não vai. É muito pelo contrário, eu tomo sal para cima. Vixe que é sal, engula esse sal, toma refrigerante para passar. Amém, gente? Eu vou ter cuidado com a sociedade, queridos. A nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade caída, promíscua. Sociedade que não tem terror do Senhor. A minha esposa, ela fez uma viagem e ela foi comprar umas roupas, né? Eu falei: meu pai, complicado. Aonde eu vou, só tem roupa com próprio, então você vai virar uma tendência, né? A mulher tem que andar mostrando a barriga dele. Se não mostrar a barriga, dá tudo errado. Já viu mulher que anda lá no shopping para dar um toque? Meu Deus, é uma perversidade, gente. E perdeu o vídeo, bota um shortinho, bota um sol, bota um... Que mulher é isso, hein? É isso. Gente, a sua roupa fala muito sobre você. Amém? E tem quem está achando normal, que moda linda, isso é moda do Satanás, não. Onde a mulher expõe seu corpo não é uma moda bíblica. É uma moda bíblica. A mulher se vê de forma modesta. Amém, gente? Modesta. É só ter cuidado com o que veste. As mulheres de hoje querem ser de fato piriguete mesmo. E bota e vanidade. Meu Deus, ela quer chamar a atenção de quem? Gente, João Calvino disse uma frase no século
17 para 18, que choca hoje o pensamento moderno é o seguinte: uma mulher vestida de forma modesta, ela educa o homem só com sua presença. Uma mulher séria, modesta, bem vestida, ela educa o homem, ela deixa o homem constrangido. Mas uma mulher dessa, que respeito um homem vai ter por ela? Me diga. Que valor o homem vai ter? Me diga, um homem de verdade, um homem sério, que trabalha, você pode ser, paga suas contas, qual é o respeito que ele vai ter por uma mulher dessa? Nenhuma. Qual é o homem sério que vai querer uma mulher dessa para ser mãe dos seus filhos? Me diga quem vai querer isso, meu Deus. Ninguém. É por isso que os valores estão totalmente o quê? Invertidos. E o pior é que o povo quer trazer isso para dentro da igreja. Não pode. Amém? Ah, você vai usar um choque? Pô, pessoal, mas cuidado com o choque que você usa, amigo. Não dá um choque que tem 3 dedos. Aí eu digo, eu estou conhecendo a religião, toma. E às vezes as pessoas perderam o senso do ridículo. Cuidado, né? Vamos orar.